Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos virtualmente para celebrarmos mais um culto ao nosso Senhor. Te convido aí onde você está a me acompanhar em oração. Se for possível, feche os seus olhos. Vamos orar nesse momento, entregando esse tempo de meditação na palavra, entregando esse tempo de louvores ao Senhor, porque só Ele é digno de tudo isso que nós vamos fazer nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos virtualmente e de celebrarmos com liberdade quem o Senhor é, Pai. Muito obrigado por isso, Deus. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa conduzir esse tempo, que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro àqueles que estão assistindo esse vídeo, Pai, e mover no coração, na mente, aquilo que o Senhor deseja, Deus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Seja o Senhor e somente o Senhor exaltado, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, queridos. Convido você neste momento a estar junto comigo, louvando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu
doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos
dá-nos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 18 a 27. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 18 a 27. Diz assim a Escritura: Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso, sabemos que chegou a hora final. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu a sua unção, e todos vocês conhecem a verdade. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e sabem que a verdade não produz mentira alguma. E quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem também o Pai. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E nessa comunhão, desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Escrevo essas coisas para adverti-los sobre os que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberam dele a unção e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade, e não mentira, e é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Esse texto está falando sobre permanecer no Senhor, sobre permanecer em si, aquilo que ele chama aqui de unção. Ele diz, inclusive, que há alguns chamados de anticristos que não permaneceram no meio do povo, mas eles saíram do meio da congregação. Quando nós fazemos um resumo desse texto, a palavra-chave aqui é permanecer. Permanecer.
Esse é o tema da mensagem desse tempo, é a mensagem desse vídeo. Quando João está escrevendo aqui, ele não está, como eu já disse nos vídeos anteriores, ele não está repreendendo os seus ouvintes. Ele não está exortando eles no sentido de que eles estão fazendo algo de errado e ele precisa corrigir aquilo. Não. O que João está fazendo aqui é ligando para eles uma luz amarela, uma luz de alerta, para que eles estejam atentos com aquilo que está acontecendo no contexto em que eles estão inseridos. E o que está acontecendo ali? Há algumas pessoas, como foi dito, chamados de anticristos. E é importante nós entendermos o que essa palavra significa. Anticristo é aquele que é opositor a Cristo. É aquele que é contra Jesus. E a Bíblia nos mostra, na sua história, que há um anticristo, um grande adversário, um grande opositor, que também é chamado de diabo e de Satanás. Mas também, como João diz aqui, há outros anticristos. E estes são aqueles que vão contra os princípios, vão contra os ensinos, vão contra a palavra, vão contra o próprio Cristo, são opositores a Cristo. E é interessante que nós podemos perceber aqui, quando João fala, que esses são lobos em pele de cordeiro. Eles estavam no meio da igreja, eles estavam em comunhão com o povo de Deus, mas eles não pertenciam e por isso eles saíram. Eles são opositores ao ensino verdadeiro ou do verdadeiro evangelho. Eles são chamados de anticristo, são aqueles que são opositores. E aqui vão algumas características desses lobos em pele de cordeiro, desses que são chamados por João aqui de anticristos. Primeiro, eles são sutis. Eles são sutis. Eles vão se aproveitando de situações que parecem passar despercebido. Eles vão se aproveitando da falta de percepção das pessoas que estão à sua volta, para ir plantando as suas sementes malignas na mente e no coração de algumas pessoas. Um exemplo de sutileza daqueles que se opõem ao ensino de Jesus Cristo, por exemplo, é um determinado grupo religioso que pega a Escritura, eles pegam a Bíblia e eles distorcem pequenas coisas, como por exemplo, no primeiro capítulo do Evangelho de João, no versículo 1 diz, o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse grupo de opositores a Cristo, opositores à divindade de Jesus, eles acrescentam uma pequena palavra, muito sutilmente, mas que muda completamente o sentido da frase. Ao invés da frase ficar como no original, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, eles colocam o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus. Isso faz toda a diferença para bases da nossa fé, para bases doutrinárias. Porque nós não cremos em vários deuses, nós cremos em um Deus. Um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então não é um Deus. Jesus Cristo não é um Deus, Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Percebe a sutileza? Então uma das características desses que são opositores a Jesus, opositores ao Senhor, é que eles são sutis. Uma outra característica desses é que eles são persuasivos. Eles são dotados de uma suposta inteligência, eles articulam muito bem, eles falam muito bem, eles demonstram confiança
e segurança naquilo que eles estão dizendo, naquilo que muitas vezes eles estão ensinando. E com essa persuasão, infelizmente, eles conseguem arrastar algumas pessoas com eles. Eles são persuasivos. Outra característica destes é que eles são mentirosos. Pode parecer óbvio pelas duas características que nós acabamos de falar, mas é bom relembrar que eles são mentirosos. Eles são mentirosos a respeito dos valores bíblicos, dos ensinos bíblicos. Eles são mentirosos a respeito de situações. Eles são mentirosos a respeito de pessoas. Eles são mentirosos a respeito de algumas promessas que eles fazem em nome da Bíblia e que a Bíblia não faz de forma alguma. Eles são mentirosos. E os mentirosos, nós sabemos, como diz capítulo 8 de João, versículo 44, eles têm um pai. E esse pai é o próprio diabo, o próprio Satanás, que é o pai da mentira. Esses lobos em pele de cordeiro, esses que João está chamando de anticristos, eles deixam Cristo de lado, eles negam que Jesus seja o Messias, e assim eles deturpam, eles desviam o ensino de Jesus. Nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, porque o que estava acontecendo aqui é que essas pessoas estavam no meio da igreja. E eles estavam espalhando o seu veneno, o seu falso ensino, tentando desviar pessoas da sã doutrina dentro da própria igreja. Falando, muitas vezes, em nome do próprio Jesus. Por isso que é interessante que tudo aquilo que nós ouvirmos, nós passarmos, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais a respeito disso, mas passarmos pela peneira das Escrituras, fazermos como os bereanos faziam, como diz ali em Atos dos Apóstolos. Eles ouviam e eles provavam de tudo aquilo para ver se era correto aquilo que lhes estava sendo ensinado. Tomemos cuidado com os lobos em pele de ovelha, em pele de cordeiro. Agora, João também nesse texto, ele ressalta as qualidades daqueles que são seus ouvintes e que são verdadeiros discípulos. Quem são os verdadeiros discípulos? Quais são as características desses? Primeiro, os verdadeiros, eles têm a unção do Senhor que foi recebida da parte do próprio Jesus. Ou seja, eles são santos, separados para o uso exclusivo de Deus. Isso significa essa unção. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a unção vinha da parte, geralmente, de um sacerdote, ou o próprio sacerdote era ungido porque ele era separado para o serviço de Deus, para o uso exclusivo de Deus. Quando Davi é ungido, ele é ungido para o uso exclusivo de Deus, para reinar sobre o povo de Deus. Ele era um rei que fora escolhido pelo próprio Deus, ao contrário de Saul, que havia sido escolhido pelo povo. Então a unção tem a ver com consagração, com separação para o uso exclusivo de Deus, com santidade. E aqueles que são discípulos de Jesus, eles têm a unção, eles têm essa separação, essa santidade nas suas vidas. E é importante dizermos que ser santo não significa ser impecável, não é sinônimo de inerrância quando nós falamos da santidade em relação a nós, os seres humanos. Santidade, quando nós falamos no âmbito humano, tem a ver com ter sido santificado, ter sido purificado exclusivamente pelo sacrifício substitutivo de Jesus Cristo. Ou seja, não é o que eu faço que me torna santo, mas é o que Jesus fez por mim. E segundo aquilo que Jesus fez por mim, eu então escolho caminhar
em um caminho de santidade, de santificação, caminhando como escolhido e separado que fui, sendo então usado exclusivamente para o uso do Senhor, para honrar ao Senhor. O apóstolo Paulo diz: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é ser santo, isso é ser separado, isso é ter essa unção. Os discípulos têm essa unção para uso exclusivo de Jesus. Os discípulos conhecem a verdade. Que verdade é essa? A verdade do Evangelho, que foi revelado em Jesus Cristo e que põe fora toda a mentira. A verdade do Evangelho, ela é como uma peneira, como eu havia dito, onde nós colocamos à prova tudo aquilo que nos é apresentado. Imagine uma peneira onde você coloca todas as informações a respeito do Evangelho, a respeito talvez até de um suposto Evangelho. Você coloca todas essas informações ali, as pessoas estão te falando: olha, é Deus que fala isso, é a Bíblia que fala isso. Você coloca nessa peneira, que é a palavra de Deus. E após peneirar, se de fato isso condizer com a Escritura, aí você pode então viver isso, você pode então tomar isso como verdade. Agora, se não passa pelo crivo, pela peneira da Escritura, isso deve ser lançado fora. A verdade do Evangelho é como uma peneira, onde nós colocamos à prova tudo aquilo que nos é apresentado. Verdadeiros discípulos permanecem na mensagem original, no verdadeiro Evangelho, onde eles criam raízes, onde eles estão firmados na rocha. Esses são os verdadeiros discípulos. Estava vendo um vídeo há um tempo atrás de uma árvore em um determinado lugar que ela tem as suas raízes firmes numa rocha, e tinha uma pessoa ali usando aquilo como ilustração para falar a respeito da vida daqueles que estão firmados na rocha, que têm as suas raízes firmadas na rocha, que é Jesus Cristo. Verdadeiros discípulos permanecem no Filho e permanecem no Pai. Permanecem em Deus, nos seus valores, naquilo que Deus diz, na obediência ao Senhor. Verdadeiros discípulos experimentam vida verdadeira, uma vida eterna. Uma vida verdadeira aqui, onde nós estamos caminhando, e uma vida verdadeira eternamente, para além dessa vida que nós podemos ver. Verdadeiros discípulos desfrutam de vida verdadeira e vida eterna. Agora, como verdadeiros discípulos, nós precisamos entender também que nós precisamos, como o próprio texto diz, combater esses enganadores. E como combater, então, esses enganadores? Primeiro, tendo raízes, versículo 27, tendo raízes firmadas no Senhor, tendo raízes firmadas na unção recebida, na santidade, na separação recebida pelo próprio discípulo, da parte do próprio Jesus. Ter raízes bem fundamentadas na verdade, na unção recebida, faz com que nós não sejamos derrubados por qualquer vento de doutrina que passe, por informações erradas, por supostas verdades que, na verdade, vão levar ao erro. Se tivermos as nossas raízes firmadas naquilo que nós recebemos, nós não seremos abalados. Nós temos que ter raízes na unção recebida, temos que ter raízes na mensagem original, ou seja, na própria palavra, naquilo que nós recebemos do próprio Deus como revelação de quem Ele é e da sua vontade para nós, na mensagem original, não em interpretações humanas.
Porque muitas dessas interpretações, elas têm os seus pressupostos, têm o seu pano de fundo, e vão levar os seus pressupostos, o seu pano de fundo, muito mais em consideração do que a própria Bíblia. Então devemos ter cuidado com isso, devemos combater então o falso ensino, combater os enganadores, nos mantendo firmes, mantendo as nossas raízes na santidade, na separação, na unção que nós recebemos do próprio Jesus, mas também na mensagem original. Terceiro, como nós combatemos os enganadores, tendo as nossas raízes firmadas no próprio Jesus. Nós somos discípulos de Cristo, e discípulos são imitadores, como o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Devemos imitar a vida de Jesus, e não simplesmente imitar a partir de fora, mas imitar devido a uma transformação interna que nos leva a compreender que a vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela é o melhor para nós, e então nós imitamos o nosso Senhor e o nosso Salvador, entendendo que essa vontade é o melhor, e alegres por isso, por podermos imitar Ele, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ter as nossas raízes firmes no próprio Jesus tem a ver com andar como Jesus andou. Concluindo, eu quero te desafiar a viver não baseado no que você acha que é melhor para você, a viver não baseado no que o mundo, a sociedade diz que é melhor para você, no que os seus parentes, no que as pessoas que estão ao seu redor, o seu marido, a sua esposa, o que eles dizem que é melhor para você, mas quero te desafiar a viver baseado no Evangelho verdadeiro e naquilo que você, olhando para o Evangelho verdadeiro, percebe que é o melhor para você. Viva não baseado nas expectativas das pessoas, porque se você for viver baseado na expectativa das pessoas, você vai viver uma vida frustrada. Viva baseado no Evangelho, tendo a certeza de que Deus promete vida e vida plena, vida e vida de verdade para você viver. Viva baseado no Evangelho verdadeiro. Te desafio a ficar atento, a estar atento com os ensinos que parecem, mas não são. Ensinos que parecem muito bons, que parecem muito jóia, mas que na verdade não são. A gente precisa entender que há uma grande diferença entre o ensinamento de alguns chamados coaches de hoje em dia, e aqui eu não estou falando que isso não tem o seu valor, isso tem o seu valor, mas nós não podemos colocar isso acima da Escritura. E quando o ensino de um coach, ele vai contra o ensino da Escritura, nós precisamos ficar com o ensino da Escritura, e não com o ensino de um coach ou de uma pessoa semelhante a este aí. Porque os conselhos da palavra são os conselhos que vão gerar vida. Esses são os conselhos que, de fato, vão mudar a nossa vida e vão colocar a nossa vida aonde ela realmente deve estar. Por fim, tenha a palavra como peneira para todo e qualquer ensino que chegue até você. Que a palavra seja o crivo pelo qual todas as informações que você recebe devem passar. Que seja como uma peneira mesmo, e que você possa provar de tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que as pessoas vêm dizer a você, tudo aquilo que chega ao seu conhecimento, tudo aquilo que você lê, que possa passar pela peneira da Escritura Sagrada. E que você possa, então, viver como um verdadeiro discípulo de Jesus, como uma verdadeira discípula de Jesus, e você possa desfrutar da vida verdadeira que há em Jesus, combatendo os enganadores, aqueles que são lobos em pele de cordeiro, combatendo a mentira com aquilo que é a verdade, porque a própria Escritura diz, e conhecereis a verdade vos libertará.
que você caminhe em liberdade, na liberdade para a qual Cristo te libertou, como discípulo amado dele. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos capacite a viver uma vida baseada na sua palavra, no Evangelho verdadeiro, que estejamos atentos com os ensinos que parecem ser muito positivos, mas de fato não condizem com a tua Escritura, com aquilo que é a sua verdade. Que a sua palavra seja peneira para todo e qualquer ensino que chegue até nós, e que nós possamos viver a vida abundante, a vida livre, a vida verdadeira que só há em Cristo Jesus. Essa é a minha oração por mim e por todos que estão vendo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós passaremos agora ao momento de celebrarmos a Santa Ceia do Senhor virtualmente, na esperança, no anseio de que em breve nós possamos celebrar isso não somente de forma virtual, mas de forma presencial, com todos aqui, nós participando juntos dessa comunhão gostosa que o Espírito Santo nos proporciona. É importante nesse momento nós olharmos para o pão e também para o cálice e entendermos que isso nos remonta ao passado, mas também nos leva ao futuro. Nos remonta ao passado porque o pão simboliza o corpo de Jesus que foi entregue por mim e por você, e o cálice simboliza o sangue de Jesus que foi derramado para que nós possamos ter essa unção que foi dita na mensagem agora há pouco. Essa separação, essa santidade vinda da parte de Jesus. Isso também nos leva para frente, para um momento onde nós teremos plena comunhão com o Senhor, onde nós celebraremos um grande banquete com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te convido a orar, consagrando esses elementos que estão aqui, e você ore também consagrando esses elementos que estão na sua casa. Faça isso comigo, Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos esse pão e esse cálice ao Senhor, te pedindo que o Senhor faça com que nós tenhamos a percepção da importância que é celebrarmos esse momento, Pai. De lembrarmos daquilo que o Senhor fez por nós e de quem nós somos hoje e de como nós devemos ser hoje por causa daquilo que o Senhor fez e também nos lembrando das suas promessas que falam a respeito de um tempo em que nós cearemos juntos, em que nós estaremos juntos para todo o sempre, Pai. Em nome de Jesus, consagramos ao Senhor o cálice e também o pão. Amém. Amém. Eu vou ler um texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Participemos do pão, em nome de Jesus. Verso 25. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Participemos do cálice do Senhor, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pela ordenança da Santa Ceia, que nos dá esperança, Pai, que renova em nós a esperança.
nos faz lembrar de que o Senhor habita em nós, nos faz lembrar do que o Senhor fez por nós na cruz, nos faz lembrar das suas promessas de um futuro tão breve e de um futuro tão belo, Pai. Muito obrigado, Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Um forte abraço a você e a sua família. Que Deus os abençoe.